Hoje eu quero que vocês emprestem ouvido para mim rapidinho. Hoje, irmão, nós vamos terminar o culto um pouco mais cedo, porque eu tenho que sair um pouco mais cedo, como o pastor Sebastião está aqui. Eu vou ter que sair, vou ter que ir representar, lá no caso, o aniversário do pastor lá, e eu tenho que dar um pulinho lá. Eu vou sair um pouco mais cedo, nós vamos terminar o nosso culto um pouquinho mais cedo. Abra a tua Bíblia comigo aí no livro de Romanos, no capítulo 14, e vamos ler alguns versículos aqui. Vamos ler Romanos. Quem contrário, hoje eu quero que você seja rápido e me ajude, tá? Vamos usar bastante a Bíblia aí. Se você achou Romanos capítulo 14, versículo 10, por favor, leia para mim. Mas por que tu julgas o teu irmão? Ou por que tu desprezas teu irmão? Porquanto todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Deixa aberto aí, você vai voltar ali de novo para mim. Tá? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, quem encontrar, por favor. Porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um possa receber as coisas feitas no seu corpo, segundo o que estiver feito, se é bom ou ruim. Então todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo. Vê de novo o Romanos 14, 10, depois lê outra vez 2 Coríntios 5, 10. Mas por que tu julgas o teu irmão? Ou por que tu desprezas o teu irmão? Porquanto todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Todos nós compareceremos ante o tribunal de Cristo. Sim? 2 Coríntios 5, 10. Porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um possa receber as coisas feitas no seu corpo, segundo o que tiver feito, se é bom ou ruim. Então, irmãos, põe aqui atenção, redobre aqui atenção, porque isso é importante. Não confunda tribunal de Cristo com o grande trono branco. Sim? Tribunal de Cristo é uma coisa, e o grande trono branco, que é o dia do juízo final, é outra coisa. Não tem nada a ver um com o outro. Sim? Então, o que é o tribunal de Cristo? Olha lá. A justiça e a soberania de Deus. Sim? O propósito divino nos julgamentos finais. Então, nós vamos ter dois julgamentos. O primeiro julgamento se chama Tribunal de Cristo. É isso que Paulo está nos ensinando aqui, em Romanos e em 2 Coríntios. Tribunal de Cristo. Certo? E o segundo é o grande trono branco. Então, o tribunal de Cristo, ele é o tribunal, segundo aqui está no livro de João, capítulo 5, versículo 22, porque o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. O juiz desses dois julgamentos vai ser Jesus Cristo. O Pai confiou nas mãos de Jesus esse julgamento. Certo? Visão geral da cronologia escatológica pentecostal pré-tribulacionista. Nós somos, irmãos, pentecostais pré-tribulacionistas. Eu expliquei para os irmãos, pré-tribulacionistas. A gente crê que seremos arrebatados antes da grande tribulação. Para aqueles fatores que eu já ensinei também, que Deus vai voltar a tratar com Israel: arrebatamento, tribulação, milênio e estado eterno. Distinção fundamental entre os dois julgamentos. Qual que é a distinção entre os dois julgamentos? Um é para a salvação, outro para serviço e recompensa. Então, o tribunal de Cristo é um tribunal no qual o Senhor vai nos recompensar pelo que nós fizemos para Ele enquanto estamos vivos na terra. Estão me entendendo? O grande trono branco é para Deus julgar os perdidos. Vai ser um lançamento, Deus vai lançar eles no lago de fogo juntamente com Satanás, com o diabo e seus demônios. Então, um é para o julgamento final, onde os ímpios que rejeitaram Jesus serão lançados no lago de fogo, e o outro será para serviço e recompensa. O primeiro ali, que vocês estão vendo, que é o grande trono branco, não é para a igreja. Não tem nada a ver com a igreja, são para aqueles que rejeitaram Jesus. O segundo é para a igreja e não é para os ímpios.
Então, o tribunal de Cristo é um tribunal no qual Jesus vai julgar não se seremos salvos ou não, mas Ele vai julgar as nossas obras enquanto nós estivermos na terra. Amém? Então, o tribunal de Cristo não é para julgar se você vai ser salvo ou não, é para julgar as tuas obras. Sim? Se permanece ou se não permanece, não tem nada a ver com a tua salvação, você já é salvo. Então está ali. Vamos ver aqui. Então temos aqui. Lembra aquele outro gráfico que eu mostrei para vocês? Lá na semana do Daniel? Aqui nós voltamos para isso aqui. É mais ou menos esse, mas só na última semana. Então nós temos aqui, irmãos, a igreja. Somos mais ou menos nós. Tem o arrebatamento da igreja, Cristo virá arrebatar, como diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Lembra-me lá, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. Rapidinho, abre a tua Bíblia. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Vamos lá. De 1 Tessalonicenses. Não tenha, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Né? Paulo fala sobre isso. Versículo 15. Dizemos isso pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz de arcanjo, ao som de trompeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Então, seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares e estaremos para sempre com Ele. Ou seja, no arrebatamento nós vamos escutar, mas o mundo não escutará nada. Seremos arrebatados e vamos encontrar com Jesus nos ares. Ou seja, ninguém da terra verá Jesus, somente nós iremos e encontraremos com Ele nos ares. Está dizendo que é nas regiões celestiais. Não é no céu, é nas regiões celestiais. Automaticamente, irmão, depois do arrebatamento, entra a tribulação aqui na terra, né? A igreja sobe, a reconstrução do templo, 7 anos de grande tribulação. Aqui na terra, Satanás quebra o pacto, né? O anticristo quebra o pacto com Israel. Aí começa os 3 anos e meio restantes dos 7 anos, que vai ser 7 selos, as 7 taças, 7 trombetas. Isso nós vamos aprender adiante. Mas enquanto isso aqui na terra está uma desordem, nós estamos aqui em cima. Fomos arrebatados. A primeira coisa que vai acontecer vai ser o tribunal de Cristo. Ou seja, nós todos, como diz aqui em Romanos 14:10, que foi lido, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 também, que foi lido, todos nós compareceremos ante o tribunal de Cristo. E por que nós vamos comparecer lá? Porque o Senhor vai nos recompensar. E não vai ser no céu. Por que não vai ser no céu? Porque no céu não tem tristeza. E alguns de nós vamos ser entristecidos ali. Antes de entrarmos no céu, nós vamos passar por um momento de tristeza ainda. E qual vai ser esse momento de tristeza que nós vamos passar? Vai ser aquele momento que nós vemos pessoas sendo recompensadas e nós não recebendo nada da parte de Deus. A salvação nós vamos ter, porque a salvação não é por obras. Mas os galardões, sim, nós recebemos pelo que nós fazemos para o Senhor enquanto nós estamos aqui na terra. Então nós vamos estar diante de Deus para quê? De Jesus. É aquele que diz, posso tendo eu as mãos vazias, ao Senhor me apresentar. Então hoje eu quero bater um pouquinho na tecla sobre obras. Então nós vamos estar aqui no tribunal de Cristo. Depois vem a volta do Cordeiro, que está lá no livro de Apocalipse. Aí depois aqui da guerra do Armagedon, nós desceremos juntamente com Jesus. Na segunda vinda de Cristo, a igreja, nós que já fomos arrebatados com Ele, desceremos e Jesus implantará o milênio aqui na terra. Durante 1000 anos,
nós vamos reinar com Cristo. Isso é tema também mais para adiante, não vou me deter aqui. Depois nós voltamos para esse mapa e no próximo seminário. Então, o tribunal de Cristo, julgamento para os crentes, somente para os crentes. O tribunal de Cristo, somente para os crentes, não é para os ímpios. Os ímpios estarão aqui na terra. Definição e propósito. Não é para a condenação, mas para a avaliação da fidelidade e serviço. Romanos 14:10, quando nós lemos lá, pois todos havemos de comparecer no tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5:10, porque todos devemos comparecer no tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. E aqui, irmão, eu estava preparando essa aula hoje, e eu fiquei muito abalado. Falei, meu Deus do céu, que coisa que muitas vezes a gente não entende, muitas vezes as pessoas não nos explicam bem a palavra do Senhor, e a gente termina entrando num grau de ignorância. Por isso que a gente vê pessoas tão dispostas a servir a Deus, pessoas que para vir ao culto para ela é um sacrifício, pessoas que para fazer alguma coisa para Deus é a maior dificuldade, porque não entenderam ainda, não compreenderam ainda que o que você faz para Cristo aqui na terra, irmão, vai ser revertido em o que você será lá no novo céu e na nova terra. Vocês estão entendendo, irmão? Porque quando a Bíblia fala assim, quando nós somos fiéis no pouco, o Senhor coloca sobre muito, não tem nada a ver com coisa dessa terra. A gente cita muitos versículos, né? Você confia no pouco, você não tem nada a ver com coisa dessa terra. O Senhor fala assim, quando você é fiel no pouco, o que o Senhor está dizendo? Se você for fiel naquilo que eu confio nas tuas mãos aqui na terra, lá na eternidade eu vou te colocar sobre coisas grandes. Mas, só raciocina comigo. Se eu sou uma pessoa que faça as coisas de Deus com má vontade, empurrado, venho na igreja com uma cara que chupou limão, estou ali, não quero ajudar, não quero fazer nada, então, por que você acha que Deus vai confiar algo grande na tua mão na eternidade? Por que a pessoa não tem noção que nós vamos morrer? E o que Deus está nos dando é uma oportunidade de nós sermos alguém importante para Ele lá na nova terra e no novo céu que Ele vai criar. Porque aqui é passageiro, mas lá não é. O que você e eu fazemos para Deus aqui vai definir o que nós vamos ser na eternidade. Porque alguns irmãos pensam assim, no céu nós vamos ficar sentados. Outro dia eu escutei um ignorante falando isso, falei, mas ele pode falar isso, né? Ele falando assim, eu não quero ir para o céu não, porque o céu deve ser um tédio. Imagina você sentado numa nuvem branquinha, tocando harpa o dia inteiro. Eu acho que é melhor que o inferno. No inferno tem churrasco, tem pagode, tem isso. Meu Deus do céu, que ignorância. E muitas pessoas pensam assim. Por que ele acha? Ele acha que o céu você vai ficar sentado lá numa nuvem, tocando harpinha o dia inteiro. Mas isso aqui não tem, ficou morrer, não vê essas coisas. Nem eu cantaria isso, se eu fosse, não quero não. Ficar sentado o dia inteiro numa nuvem tocando harpa, por que eu não sei tocar harpa? Segundo, ficar sentado numa nuvem, gente, o céu não é legal. Né? Principalmente quem gosta de trabalhar, fazer alguma coisa produtiva, vai morrer. Então, o primeiro mito que tem que cair por terra, irmão, é que nós não vamos morar no céu. Nós não vamos morar no céu. Tira esse negócio da cabeça. Esse negócio de falar para nós que vamos morar no céu, vamos morar no céu. Conversa, não vamos morar no céu. Isso está lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, capítulo 22. Você lê lá. E Pedro fala assim, eu vi um novo céu, uma nova terra. João também fala, eu vi um novo céu, uma nova terra. O Senhor fez um novo céu e uma nova terra. Nós não vamos morar no céu. O céu foi feito para Deus, a terra foi feita para nós. Nós vamos morar na nova terra. E diz que a Jerusalém celestial vai habitar no meio de nós. A cidade vai ter 12 portas e as nações virão adorar o Senhor e comer da árvore da vida. Depois eles voltam de novo. Ou seja, Deus vai restaurar o bem perdido. O que você vai ser na nova terra? Vai depender do que nós fazemos para Deus aqui hoje. O que você vai ser? Vai ser um que vai ficar varrendo? Não estou menosprezando as pessoas que limpam a rua.
Você vai ser aquele que vai limpar a rua da Nova Jerusalém? Você vai ser aquele que vai estar limpando, não sei se vai ter banheiro na Nova Jerusalém? Você vai ser um governador que vai governar sobre gente, que vai administrar coisas para Deus? Ou você vai ser um que vai entrar lá no céu pela graça e só isso? Eu digo que alguns vão ficar tristes porque eles vão olhar e falar: eu poderia ter feito mais coisas para ti, Jesus, e não fiz. Eu poderia ter me esforçado mais e não me esforcei. Coloquei desculpas e desculpas para fazer aquilo que eu deveria fazer. Então, aqui diz assim a palavra do Senhor: todos nós devemos comparecer no tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Vai definir o que nós receberemos do Senhor. Tempo e localização. Ocorre no céu, já falei sobre isso, após o arrebatamento da igreja, antes das bodas do Cordeiro. Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17, nós já lemos aí, o arrebatamento precede a reunião com Cristo. Participantes, exclusivamente os crentes salvos em Cristo Jesus, de todas as épocas. Sei lá, no livro de Apocalipse fala que eu vi uma grande multidão que não se podia contar, de povos, línguas, tribos e nações, diante de Deus, com palmas na mão, vestidos brancos, dizendo: esse é o Cordeiro que foi morto e reviveu. Então, é aqui, não o tribunal de Cristo. Isso aí já estamos falando no final do tempo, mas é exclusivamente os crentes salvos em Cristo Jesus, de todas as épocas estaremos diante dele, junto com Abraão, com Moisés, junto com Davi, junto com Jeremias, junto com Ezequiel, nós estaremos lá junto para receber do Senhor a recompensa. João capítulo 5, versículo 24. Lê para mim lá, por favor. João 5, 24. Quem encontrou, pode dizer. Na verdade, eu vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Então, não tem condenação para nós não tem mais condenação. Então, esse tribunal de Cristo é exclusivamente para os crentes salvos em Cristo em todas as épocas. Está claro aí, irmão? Certo? Vamos lá. Natureza da avaliação. As obras cristãs. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12 ao 15. Agora, se algum homem sobre este fundamento edificar de outra, prata, pedras preciosas, madeira, feno, restolho, a obra de cada homem se manifestará, pois o dia a declarará, porque esta será revelada pelo fogo, e o fogo provará o tipo da obra de cada homem. Se a obra que algum homem edificou permanecer, ele receberá uma recompensa. Se a obra de algum homem for consumida, ele sofrerá perda, mas ainda assim ele será salvo como pelo fogo. Então, olha que interessante. Aqui é importante nós entendermos. Né? O que pode estar nos ensinando? Que todos nós cristãos, o Senhor dá 6 tipos de materiais para nós trabalharmos. Dá a opção de nós trabalhar para Deus com 6 tipos de materiais. Quantos tipos de materiais? 6. Quantos tipos? 6. Me ajuda aí. 6. Sim? Então, esses 6 se dividem em 2 categorias. A categoria de materiais nobres e a categoria de materiais perecedeiros, o que perece. Então, quais são materiais nobres? Materiais nobres está ali, ó. Ouro. Você sabe que ouro, quanto mais fogo, mais puro ele fica. A prata, quanto mais fogo, mais pura ela fica. E as pedras preciosas, o fogo forja elas, né? Elas são pedras preciosas porque sofreu uma grande temperatura. Então, são materiais nobres e o fogo não os destrói, pelo contrário, os purifica. Obras feitas com motivos puros para a glória de Deus. Então, quem trabalha com ouro, irmão? Trabalhar com ouro, irmão, é dar o melhor da tua adoração. Eu vejo aqui na igreja que tem uns irmãos que adoram o Senhor de verdade, que amam o Senhor. E eles gostam de estar no culto, eles gostam de servir. Então você está trabalhando com ouro, mano. Isso é algo precioso. Quando você dá o melhor para Deus, a tua melhor adoração, o teu melhor louvor. Você canta, você levanta a mão, você adora, você ora,
você serve a Deus, você está disposto a servir, a ajudar. Você está trabalhando com ouro, você está dando o seu melhor. Você não põe desculpa, você não põe vírgula, você não põe ponto, você está ali, ó. Você quer mais servir a Deus. Você está trabalhando com ouro, você está dando o teu melhor. Trabalhar com ouro é dar sempre o melhor da tua adoração, o melhor do teu louvor, o melhor do teu tempo, o melhor do teu talento. Isso é trabalhar com ouro. Quem são os que trabalham com pratas? Pratas são aqueles que amam falar de Jesus. Gostam de compartilhar de Cristo, porque a prata, ouro simboliza a glória de Deus, ouro simboliza a pureza de Deus, e a prata simboliza resgate, né? Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Lá no livro do Antigo Testamento, o escravo ele era liberado quando se dava moedas de prata em troco dele. Então a prata significa libertação, evangelismo, curas, quando as pessoas vão a outras pessoas, sabe, as pessoas que gostam de compartilhar de Jesus, de falar de Jesus, de orar pelas pessoas, de ministrar nos hospitais, de ministrar no ônibus. Ele sempre está falando de Cristo, sempre trazendo alguém para a casa do Senhor. Ele está trabalhando com prata, resgate. Pedras preciosas. Quem são aqueles que trabalham com pedras preciosas? Principalmente aqueles que gostam de ensinar a palavra. Porque quando fala de pedras preciosas, falam de variedades de pedras, né? Tem verdes, tem azul, tem amarela, tem vermelhas, tem vários tipos de pedras preciosas. E as pedras preciosas simbolizam a doutrina, simbolizam a pureza da doutrina de Deus, aqueles que gostam de ensinar. E a Bíblia fala que aqueles que gostam de ensinar brilharão como luz, né? Refulgente de esplendor na eternidade. E o Senhor fala assim, que nós devemos honrar aqueles que ensinam na casa do Senhor. Eles são merecedores de dobre honra. Então, trabalhar com pedras preciosas são pessoas que gostam das doutrinas, que gostam de meditar na palavra, que dedicam tempos e tempos em escudriñar a Escritura, a procurar o mais profundo de Deus. São pessoas que trabalham com pedras preciosas. Aí tem a segunda categoria de materiais, que é madeira, feno e palha. Obras feitas com motivos impuros para a glória própria ou carnais. Então, o que Paulo está nos ensinando? Quem é aquele que trabalha com madeira? A madeira, irmão, ela pode até formar um móvel bonito, faz um móvel, uma cadeira, a madeira pode fazer. Mas a madeira ela não suporta fogo. Qualquer fogo, primeiro que queima dentro de uma casa, são coisas materiais de madeira. Rapidinho ela queima, ela não aguenta. Por mais bonita, a madeira ela reforma, mas ela não transforma. Porque uma vez que ela é cortada, se acabou. Qualquer coisa que vinha, um cupim pode destruir ela, fogo pode destruir ela. Então, trabalhar com madeira é trabalhar para a sua própria glória, trabalhar com aparência. Sim? Por fora está bonitinho, envernizado, nem aquela porta ali, você olha, está bonitinho, envernizado, uma porta bonita, mas está morta. Ela foi cortada, ela foi arrancada do tronco. Você vê, está morta, pode estar bonita do jeito que for. E muitas das pessoas são assim. Aparentemente parece que estão bem, que está bonitinho, mas está morto. Essa igreja de Tiatira, né? Dizia que estava vivo, mas na verdade estava morto. Então quem trabalha com madeira são esses tipos de pessoas que aparentemente parece que estão fazendo certo, mas na verdade está morto por dentro. Feno. Feno é comida de animais, né? Feno, comida que dá para os animais. Significa aquelas pessoas que trabalham na verdade, mas trabalham na carnalidade. Aquelas pessoas que fazem as coisas para Deus para ser visto, para ser elogiado, para ser aplaudido. Viu? Essa pessoa, ele gosta sempre de, quando não elogia ele fica triste, vai embora, ninguém falou nada do que eu fiz, aquela coisa toda. Não é? Então, isso é trabalhar com feno. Carnalidade. Palha. Palha simboliza a casca de um grão, não é? Casca de um grão. Então, por exemplo, quando alguém bate o arroz, não sei se vocês já viram um arroz descascado, ou um trigo descascado, quando você bate assim, a casca fica igualzinho, parece que tem coisa dentro. Você vê a casca do arroz ou a casca do trigo, você pega assim na mão, ninguém fala que não tem nada ali dentro. Mas na verdade o grão já foi tirado. O grão já não está mais ali, só está a casca. Quem é aqueles que trabalham com palha? São aqueles que trabalham com hipocrisia, que demonstra aquilo que não é, que quer que os outros façam aquilo que ele não faz, que vive uma vida que não é a vida verdadeira, que Deus sabe que não é a dele. Então isso se chama trabalhar com materiais.
perecedeiros. Aí o que diz a palavra aí? Diz a palavra que no dia do tribunal de Cristo, você vê que interessante que fala assim, né, irmão? Que o fundamento Paulo lançou, e o fundamento é Cristo, não pode ser removido. Aí ele faz uma advertência: cada um veja como se constrói ou se edifica sobre esse fundamento. Não é isso que está escrito aí? Como é que está aí? Versículo 12. Agora, se algum homem sobre este fundamento edificar, de ouro, prata. Não, volta o 11. Porque nenhum outro fundamento pode alguém lançar além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, aí ele continua dizendo: se algum homem, né? Se algum homem sobre este fundamento edificar, de ouro. Então, o que está dizendo ali, Paulo? Olha, vocês têm que ver como vocês estão edificando. O fundamento é Cristo, o fundamento é bom, não é? O fundamento é perfeito, é Cristo. Agora, cada um de vocês vejam como vai edificar sobre esse fundamento. Aí ele fala assim: vocês têm 6 tipos de materiais. 3 é nobre e 3 não são nobres. Então, eu posso trabalhar para Deus com materiais que não são nobres? Posso. E é o que Paulo está explicando ali. Então, o que acontece? Quando acontece isso, então você começa a entender algo interessante. Então, o fundamento é Cristo, eu tenho que ver como que eu vou edificar sobre Cristo. Eu tenho que entender. Fale comigo assim: eu tenho que ver com que material eu vou trabalhar. Você vai trabalhar com material bom ou com material ruim. Aí está o problema. Aí o que acontece a palavra? Se eu continuo trabalhando com material ruim ou outros com material bom, quem vai julgar aquele que está fazendo realmente certo e aquele que está trabalhando com materiais ruins? Quem vai julgar? Muitas vezes eu não sei se é verdade ou se não é. Muitas vezes eu não tenho esse discernimento para saber. Mas, naquele dia, diz a palavra, que o fogo provará a obra de cada um. Sim, a obra de cada um será provada pelo fogo. Então, o que Deus vai fazer? Nós estaremos lá, todos nós lá diante do Senhor, salvos. Uma vez mais, esse tribunal não é para julgar se seremos salvos ou não. Estaremos todos lá diante do Senhor, no arrebatamento, na boda, lá no tribunal de Cristo. E o Senhor vai chamar um por um. Sim? E vai fazer o que conosco? Vai nos perguntar: e aí? Como é que foi? Ah, Senhor, eu fiz. Ah, tá. Aí o Senhor vai falar assim: Espírito Santo, prova a obra dele ou prova a obra dela. Aí a gente sabe que o Espírito Santo é fogo, não é? O Espírito Santo vem. Se é ouro, continua. Se é prata, continua. Se é pedras preciosas, continua. Se é madeira, se é palha, se é ferro, o que vai acontecer? Outra palavra: tem pessoas que vão entrar no céu com uma mão na frente e outra atrás. Essa aula para vocês hoje é um desafio. Vamos continuar fazendo corpo mole? Eu, como faço as coisas para Deus, eu faço com toda a minha alma. E não espero que ninguém me elogie por isso. Eu estava trabalhando aqui com o Felipe, com o Valentim, aproveitando que eles estavam de férias. Os molequinhos bons de trabalho, sabe? Bons de trabalho. Pegaram comigo ali e o sol rachando na cabeça. Sol rachando. E eu falei para eles assim: ó, fica tranquilo, de vez em quando vai aparecer um irmão aí trazendo uma bênção para nós. E ele falou: será, pastor? Será? Irmão, é um atrás do outro. Daqui a pouco vem um irmão com coca, daqui a pouco vem um irmão com lanche, daqui a pouco vem um irmão com salgado, daqui a pouco vem um irmão com bolo, daqui a pouco vem um irmão com outra coca, daqui a pouco vem outro irmão com sorvete. Até o que você não pede, vem. Ah, não tem esse nem outros. Por que, irmão? Eu sempre falo para ele: não, você não é um homem, irmão, que não, irmão. Quando você está ganhando fazer isso, não estou ganhando fazer nada. Aqui na terra não quer que ninguém lhe pague. Estou servindo ao Senhor. Mas, pastor, isso é servir ao Senhor. E eu faço isso com alegria, porque eu quero trabalhar com ouro, com prata e com pedras preciosas. Não quero ficar trabalhando com madeira, com vento que paga. Amém? Então, é você que decide que tipo de material você vai trabalhar.
E o fogo vai passar aí, irmão. E que diz aí? E aí o versículo 13 e 14. Se a obra que algum homem edificou permanecer, ele receberá uma recompensa. Aí, se a obra passada pelo fogo permanecer, o que ele vai receber? E aquele que o fogo queimar, vai receber o quê? Se a obra de algum homem for consumida, ele sofrerá perda. Mas seria, continue aí. Mas ainda assim, ele será salvo. Está vendo? Ainda ele será salvo, porque a salvação não é por obra, certo? Não é por obra a salvação. Ele será salvo, mas ele vai entrar no céu absolutamente sem nada, somente a sua salvação. Aí eu pergunto para você, isso será uma vergonha, não será uma vergonha? Como é que eu posso? Uma vez eu preguei aqui na igreja, irmão, sobre faça valer a pena a graça que Deus investiu em você. Faça valer a pena o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Faça valer a pena, porque Deus não tem que nos recompensar por nada, mas com tudo isso Ele vai nos recompensar ainda, irmão. Ele vai nos dar as suas recompensas. Então o fogo vai provar, ainda que seja pelo fogo. A pessoa vai entrar no céu porque a salvação é por graça. Mas que sentimento ruim, vai. Por isso que o julgamento não vai ser no céu, vai ser entre o céu e a terra. Paulo diz que nós vamos encontrar Cristo nos ares, né? Entre o céu e a terra. Porque no céu não tem tristeza. Mas ali sim, muitas pessoas se sentem tristes e dizem, puxa vida, por que eu não fiz um pouco mais? Por que eu não me esforcei um pouco mais? Por que eu não me dediquei um pouco mais? Fiquei fazendo um corpo mole para fazer as coisas. Tive que ficar rogando para vir na igreja, rogando para ofertar, rogando para dizimar. Não é o caso de vocês que estão aqui. Mas muitos lugares tem que ficar insistindo. Ai, irmão, nos ajuda, nos ajuda. E aqui na igreja não tem, Senhor, graças a Deus por isso. A gente precisa entender isso, que estamos trabalhando para o Senhor, e Ele vai nos recompensar. Seja qualquer coisa que você faça, ajude o papel, ajude a pintar uma parede, ajude a varrer a igreja, ajude a limpar o banheiro, ajude a consertar alguma coisa. Você está servindo ao Senhor. E isso é algo maravilhoso. Eu não posso falar, mas eu vou pagar para alguém estar. Isso é muito maravilhoso. Então, essas coisas devemos entender aqui. Então, recompensas e perdas, coroas. Ou seja, nós vamos receber coroas. Coroas. E a Bíblia fala sobre isso. Perda de recompensa, sofrer dano, mas a salvação permanece. É o que está dizendo o texto aí. Ganho de recompensa, coroas. Então vamos lá, vamos rapidinho aqui. Estou passando. Então, aqui tem 5 tipos de coroa que nós ganharemos do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19, quem encontrou pode ler. Depois um já deixa preparado 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2 e versículo 4. Depois 1 Coríntios 9, 25, Tiago 1, 12, Apocalipse 2, 10. Vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19, quem encontrou, leia para mim, por favor. Porque qual é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa de glória? Por acaso não sois vós na presença de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Então, está falando da coroa de gozo, coroa de alegria, né? É uma das recompensas para aqueles que ganham almas, né? Não existe maior alegria no céu que um pecador que se arrepende, diz a palavra do Senhor. Então a primeira coroa é a coroa de regozijo, a coroa de gozo, de alegria. A segunda coroa é a coroa de glória, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 ao 4. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Aleluia. Então, liderança, porque se lidera alguma coisa, dê o seu melhor na sua liderança. Entende? Dê o seu melhor na sua liderança, por quê? Porque essas são a coroa de glória, será a coroa para pastores e liderança em geral. Se eu faço bem, eu receberei. Se eu não fazer bem, eu não receberei nada. Será queimada a minha obra. Coroa incorruptível, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25. E todo homem que luta pelo domínio é moderado em todas as coisas. Ora, eles o fazem para obter uma coroa corruptível, mas nós uma incorruptível.
Então, para aqueles que são vitoriosos sobre o pecado, sobre o ego, né? E a coroa da vida. Tiago capítulo 1, versículo 12 e Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Vamos lá? Bem-aventurado o varão que sobre a tentação, que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Glória a Deus. Então, esses aqui são o quê? As coroas que o Senhor dará aos seus filhos. Então, seria essas coroas, irmão, a coroa simboliza a autoridade. Sim? Um rei, quando ele ia governar, ele recebia uma coroa. E dependendo do rei, ele recebia várias pedras preciosas sobre a sua coroa. Lá no livro de Apocalipse fala assim: guarda muito bem o que tens, para que ninguém tome ou roube a sua coroa. Seria, muitas vezes, o diabo quer roubar a tua coroa. Não é o diabo que quer roubar a sua coroa, irmão. Quem vai roubar a sua coroa vai ser você mesmo. Porque a Bíblia fala ali que cada um veja como ele fica. Né? Eu mesmo roubar a minha coroa de mim mesmo. É que eu sempre falo para o meu filho em casa: filhão, pai, os meninos lá estão tirando um quarta-rua e eu falei: não, cara, você não deixa ninguém roubar a sua coroa, não. Eles são eles, você é outro. Se você tem capacidade de tirar 9, 10, por que você vai ficar feliz tirando 7, 6? Você vai ser recompensado por isso. Você sabia que quando você tira boas notas no colégio, depois você tem direito a uma bolsa lá na frente? A prefeitura, o Estado te vai ajudar se você for uma pessoa dedicada. Agora, por causa de uns quantos você vai deixar de fazer, não, faça a sua parte. Seja bom naquilo que você faça. Porque fulano não faz, faça você. Mete as caras. É para o Senhor que nós estamos servindo. Então, o Senhor vai dar para nós coroas. Então, não deixe que você mesmo roube a coroa de você. A autoridade. O Senhor vai te dar a coroa para quê? Para você reinar juntamente com Ele. É essa a autoridade. E muitos não vão poder reinar com o Senhor, porque não receberão. Porque será provado e será queimado. E as suas obras serão destruídas. A finalidade do tribunal de Cristo é glorificar a Deus, incentivar a fidelidade e recompensar o serviço abnegado. Isso aqui é algo muito lindo. Aquele dia ali, irmão, vai ser algo espetacular. Você vai estar lá ou você vai estar aquele que você vai ficar olhando só? Vai ter um multidão lá olhando só. Aí vai dizer: puxa vida, eu chamava esse irmão aí de fanático, eu chamava esse irmão aí de só cuidava da igreja, só negócio de servir a Deus, igreja, culto, escola dominical, esse irmão aí. Aí, alguém vai ver você lá recebendo a coroa do Senhor, assim, valeu a pena, né? Por que eu não acompanhei ele? Por que eu não acompanhei ela? Por que eu não estive aí? Meu Deus do céu. Agora, irmão, só para terminar aqui, para concluir aqui. Só quero falar um pouquinho agora sobre obras. Vamos lá, abra a tua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 10. Vamos ler aqui rapidinho, só para a gente passar aqui. Efésios capítulo 2, versículo 10. Outro irmão abra em Tito capítulo 2, versículo 14. E outro em Mateus 16 e 27. Vamos lá, então, Efésios 2, 10, Tito 2, 14 e Mateus 16 e 27. Vamos lá. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas. Nós somos feituras em Jesus, para quê, irmãos? Para quê? Boas obras. Para boas? Vamos lá, pergunta uma vez mais. Nós somos feitos em Cristo para quê? Todos juntos. Para quê? Para boas obras. O Senhor diz aqui: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Por muitos anos, os nossos pais espirituais falam muito sobre fé e menosprezou as obras. Incluso um dos reformadores exigia que se retirasse o livro de Tiago, que foi Martinho Lutero. Não, esse livro aqui está errado, pode tirar, pode tirar. Porque Tiago falava assim: olha, nós não somos salvos somente pela fé, não. Porque não se conhece fé sem obras. Por exemplo, Jesus fala assim: crê no Senhor Jesus Cristo será salvo do seu caso, né? Mas assim, aquele que crer e for batizado será salvo. Ué,
Se é só por fé, por que eu tenho que me batizar? Por que eu tenho que me batizar? Batismo é obra ou fé? É obra. Então, Tiago fala assim, olha, mostra-me a tua fé pelas tuas obras. Não tem como você mostrar fé sem obras. Ah, eu tenho fé, mas não faz nada. Eu tenho fé, mas não é fé, isso não é fé. A fé se demonstra por obras. E aqui o Senhor deixa claro, olha, fomos a criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazer boas obras. Nós sim temos que fazer boas obras. Fomos criados por Deus para isso. Para que fomos criados em Deus? Então temos que fazer. Mas colocar na nossa cabeça é tudo por fé. Tudo fé, tudo fé. E fé é a certeza do que se vê. Fé é a certeza, é a convicção do que não se tem e do que não se vê. Aí as pessoas não, estamos se vendo, não tem nem que fazer nada. Não. Eu creio no Senhor Jesus Cristo, por isso fiz, por isso faço. Tiago fala, mostra-me a tua fé por meio das tuas obras, guarde isso bem no teu coração. Tito capítulo 2, versículo 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Qual que é a marca do cristão então, queridos? Boas? Pergunta, qual que é a marca do cristão? Boas obras. Qual foi a última vez que você escutou uma mensagem dessa? Não nos ensinaram, irmão. A gente não. Somos feituras em Cristo para boas obras, para fazermos boas obras. E o Senhor deu a si mesmo por nós para nos redimir, para nos remir de toda iniquidade, purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. O povo de Deus tem que ter boas obras. Mateus capítulo 16, versículo 27. Mateus 16, 27. Eu não consigo falar. Vamos lá, quem encontrou? Mateus. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos. Então dará a cada um segundo as suas obras. Dará a cada um segundo as suas obras. Pergunto, Jesus está preocupado somente com a fé? Ou com as obras também? Você está vendo que nenhum versículo aqui fala de fé. Nenhum desses que eu estou lendo aqui está falando exclusivamente de obras. De obras. Então o Senhor fala assim, olha, o homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Suas obras. Não é segundo a sua fé, é segundo as suas obras. Porque quem tem obra é porque tem fé. E quem não tem obra é porque não tem fé. Simples assim. Colossenses capítulo 3, versículo 24. Colossenses 3, 24, o que fala? Outro abre em Apocalipse capítulo 22 e versículo 12. Sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança, porque servis a Cristo, o Senhor. Então, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Pergunto, quem vocês estão servindo? Então, por que a gente vai pôr um modo para servir a Cristo? Por que a gente inventa desculpa para servir a Cristo? Por que a gente fica inventando coisa para colocar coisas no lugar de Cristo? Servimos a Cristo. É a Cristo que nós servimos. Ah, mas Cristo não está aqui quando servimos uns aos outros, servimos a casa de Deus, estamos servindo a Cristo. Isso é a recompensa. Colossenses capítulo 3, versículo 24. Colossenses 3, 24. Alguém achou ele? É esse. Apocalipse 22, 12, perdão. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eis que breve vem, e o meu galardão vem comigo, para dar a cada um. Segundo, a cada um está querendo dizer que a obra do marido não serve para a esposa, e a obra da esposa não serve para o marido. Tem esposo que vai entrar mendigo no céu e tem esposo que vai receber uma recompensa terrível.
E tem esposa que vai entrar mendigo e esposa vai receber uma recompensa. Não tem nada a ver com a outra. O Senhor dará recompensa segundo cada um fez. Amém, papai. 2 João, capítulo 1, versículo 8. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Antes sejam recompensados plenamente. O que você está querendo dizer aqui, irmão? Não, tem trabalho, irmão, que tem fruto, e tem trabalho que não tem fruto, irmão. Você já fez alguma coisa que você viu e falou, puxa, por que eu fiz isso? Estou perdendo tempo com isso aqui, isso aqui não tem fruto nenhum, não dá resultado nenhum. Aí Paulo faz João aqui, faz uma advertência, tenham cuidado para vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Antes de ser recompensado plenamente. Significa que a pessoa pode começar bem e terminar mal. Né? Se eu falar assim, olha, aquele que vencer, aquele que for até o fim, esse será salvo. Por isso eu sempre estou dizendo, não importa como você começou, o que você está fazendo hoje. Porque nós podemos destruir o fruto da obra que nós fizemos no passado. Puxa, primeira coisa, perdi tudo. Como um agricultor que semeia a quantidade de semente, depois não colhe no tempo certo, não faz o que tem que fazer e termina perdendo todo aquele trabalho. É isso que João está querendo nos dizer aqui nesse momento. Agora, no capítulo, só para terminar aqui e concluir, Lucas capítulo 14, versículo 14. E aqui realmente eu termino. Lucas 14, 14. Quem encontrar, leia para mim, por favor. Serás bem-aventurado, porque eles não têm com que recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Vamos ver que coisa linda? Leia de novo uma vez, né? Serás bem-aventurado, porque eles não têm com que recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. O que você está dizendo ali, irmão? E aqui termina. Você está dizendo assim, olha, quando você for fazer alguma coisa, faça para as pessoas que não possam te recompensar, depois você pode ver o que acontecer. Sim? Porque a gente tem o costume de fazer coisas para que eles não recompensam, não é? Eu vou chamar o irmão para o churrasco, porque depois ele vai me chamar para o churrasco também. Aí eu vou chamar o irmão para fazer isso, porque depois ele me chama também para fazer. Eu vou dar isso para ele, porque depois no meu aniversário também ele vai dar para mim. Né? A gente sempre está assim. E aquele ali, não, aquele ali, não faz nenhuma questão, isso aí é terra seca, isso aí, se você convidar, perde tempo. Aí o Senhor fala aqui para nós, olha, quando vocês for fazer uma festa, fazer um churrasco, fazer um negócio pronto, não convide aqueles que podem te recompensar. Porque se você chama pessoas que podem te recompensar, você já recebeu sua recompensa aqui na terra. Agora, quando você fazer chama pessoas que não podem te recompensar. Porque lá na eternidade, vocês serão recompensados pelo Pai. E olha que recompensa será essa. Então, ele está falando, se você dá um copo de água fria a um profeta em condição de profeta, você vai receber galardão de profeta. Olha a diferença, irmão. Os irmãozinhos que passam por aqui me abençoam com uma Coca-Cola. Tem um que fica me caçando, irmão. Ele passa aqui todo dia. Aí ele passa cedinho. 9 horas ele passa aqui. Aí tem dia que eu estou. Aí ele fala, pastor, passei, não te vi aqui ontem. Vou ali já volto. Ele já volta com um lanche, Coca-Cola, com queijo, come e ainda leva para casa. O que ele faz aquilo ali? Para se aparecer? Não, porque na verdade ele nem quer que eu faça. Quietinho, entre nós aqui, pastor, entre nós aqui. E some no poema. O que é que ele quer dar? Que elogio. Aí a Bíblia fala assim, se você dá um copo de água fria a um profeta, em condição de profeta, você não vai receber outro copo d'água, você vai receber um galardão junto com o profeta. Você está vendo a dimensão do poder que Deus está falando para nós? Então, irmão, não menospreze fazer as coisas do Senhor. Faça as coisas para Deus com toda a tua força. Diz Paulo assim, olha, tudo que vier à tua mão para fazer, faça conforme as tuas forças, porque depois que você morrer, você não vai poder fazer mais nada. Então, enquanto você tem força, faça com toda a tua força, com toda a tua alma, porque o Senhor vai recompensar qualquer, por menor que seja, até um copo de água fria.
que você dá para a obra do Senhor, que você faz para a obra de Deus, o Senhor vai te recompensar de uma maneira poderosa. Deus não dá suas bênçãos de conta-gotas. Deus, quem sabe aqui na terra você não venha ter muitas coisas, mas você pode preparar um galardão terrível no céu. O que diz a palavra do Senhor? Não ajunteis tesouro na terra, onde o ladrão rouba, onde é ferrugem, mas ajunteis tesouro no céu. Lá, você ajuntar lá, é algo espetacular, é algo maravilhoso, irmão. Na eternidade, nós vamos ser aquilo. Isso faz parte do ensinamento que estamos dando aí, porque entre a segunda vinda de Cristo, vai ter o nosso momento de recompensa. E o que nós vamos ser lá, e aí surge aquela conversa, nós vamos trabalhar no céu, não vamos trabalhar no céu, o que nós vamos fazer no céu, o que nós vamos fazer no céu. E sim, nós vamos trabalhar no céu. Não vai ser esse trabalho cansativo que nós fazemos aqui com pouco resultado, não. Vai ser algo prazeroso, vai ser algo gostoso, vai ser algo maravilhoso, tipo Adão. Adão trabalhava com tranquilidade, com facilidade, com seu QI super avançado. Adão trabalhava pouco, tinha muitos resultados. A presença de Deus estava com. E assim vai ser, nós estaremos com um novo corpo, com um novo QI, com uma nova capacidade, estaremos com possibilidades de voar, de cruzar a parede, não vai precisar de avião, não vai precisar de carro, porque teremos um corpo glorificado em Cristo Jesus. Então, sabe uma coisa, irmão? Trabalhe para o Senhor. Não fique olhando para aqueles que estão aí desanimados, parados. Não, faça você. Mas já faz tantos anos que eu faço a mesma coisa. Continue fazendo. Você não está servindo o homem, não. Você está servindo ao Senhor. Mas é que eu não sei muito, não tenho muita capacidade. Deus não está buscando capacidade, Deus está buscando pessoas disponíveis. E eu vou falar uma coisa para vocês. Termino aqui. Eu lembro que quando o pastor começou com essa possibilidade de consagrar mulheres para a obra, muitos se levantaram, começaram, mas por que vai consagrar mulher, não sei o que, na Bíblia não tem mulher pastora, aquela coisa toda, não sei o que. E agora a gente fica vendo, irmão, que as pessoas da igreja que mais são assíduas na igreja são mulheres. As mulheres realmente pegam firme. E nós homens, irmão, é aquela moleza, eu falo porque também tem que lidar com a minha moleza. Se você fizer corpo mole, você não faz nada para Deus, você quer mais é ficar na internet, fazer qualquer outra coisa. Você tem que ir na igreja, quem move a igreja realmente é mulheres. E por que estão consagrando pastoras agora? Porque os homens não querem fazer. Porque os homens não se propõem, são poucos aqueles que realmente se propõem, estão ali querendo, né? Aí você pega uma pessoa que não tem dentro, por exemplo, as irmãs aqui, elas estão comigo na quarta-feira, elas estão comigo na sexta-feira, elas estão comigo na escola bíblica dominical. São pessoas que você dá uma palavra para elas, elas falam bem, conhecem bem as escrituras. E os homens? Não vêm na escola bíblica dominical, falando de todos, né? Uma grande parte não vem na escola bíblica dominical. Não gosta de vir no culto de sexta-feira. Vem empurrado no culto de quarta-feira. E o que vai passar para a igreja? Então se consagra mulheres, porque a obra de Deus não vai parar por causa dos meus caprichos. Se não tem homem, então Deus levanta Débora. Se não tem homem, Deus levanta mulheres. Mas a obra do Senhor não para. Então nós temos que pegar e dizer, não, o que eu estou fazendo aqui não é para mim. É para o Senhor. E o Senhor vai me recompensar. E vocês, varões que têm pregado firme aqui na igreja, que Deus continue te dando força. E não permita que ninguém vos pague. Não permita. Continue adiante. Continue firme e forte. Porque ao Senhor Jesus vocês servem. É a Ele que vocês servem. E dele virá a recompensa. Coloque-se de pé, eu não vou avançar mais. Já falei. Vamos deixar para a semana que vem, nós já terminamos.